Você já se perguntou o que realmente significa amar a Deus acima de tudo na sua vida diária? Em um mundo onde cada momento está cheio de distrações e prioridades que competem pela nossa atenção, como conseguimos colocar Deus no centro de tudo o que fazemos? Jesus nos deixou um ensinamento claro e poderoso em Mateus 22, exortando-nos a amá-lo de todo o nosso coração, alma e mente. Mas como traduzimos essas palavras em ações concretas em meio às nossas agendas ocupadas e desafios cotidianos? Se alguma vez você já sentiu que seu amor por Deus está dividido ou que as exigências do mundo o afastam da sua devoção, convido você a continuar ouvindo. Juntos descobriremos como amar a Deus de maneira autêntica e completa, transformando nossas vidas e encontrando um propósito renovado em sua presença. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos que o ajudarão a aprofundar seu relacionamento com Deus. Vamos começar juntos essa jornada de fé e transformação. Número 1. Mateus 22, versículos 37 e 38. Jesus lhe disse: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Você sabe o que realmente significa amar a Deus com todo o seu ser? Jesus deixou isso claro. Este é o maior mandamento e o fundamento de toda a nossa fé. Não se trata apenas de um amor superficial, mas de um amor que abrange tudo, o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente. Amar a Deus dessa forma é entregar a Ele toda a nossa vida. Não é algo que se conquiste da noite para o dia. É um compromisso profundo que transforma tudo o que somos. Quando falamos em amar a Deus com todo o nosso coração, pensamos em emoções e sentimentos, não é verdade? Mas na cultura hebraica, o coração era muito mais do que isso. Representava a nossa vontade, nossas decisões, o centro de tudo o que somos. Amar a Deus com todo o coração significa entregar a Ele cada desejo, cada anseio, cada pensamento. É dizer: Deus, quero que o Senhor seja o dono das minhas emoções e da minha vontade. Não é fácil. Nossas emoções muitas vezes nos distraem ou nos afastam dele. Mas quando o nosso coração está focado em Deus, nossas decisões e ações refletem o seu amor e a sua verdade. Agora, amar a Deus com toda a nossa alma, com a nossa psique, do grego, vai ainda mais fundo. A psique representa a nossa essência, o que realmente somos lá no íntimo. Isso significa consagrar a nossa identidade inteira a Deus, entregar a Ele todos os aspectos do que somos. Não se trata apenas de nos rendermos em momentos de oração ou na igreja. É viver cada instante como se estivéssemos diante da sua presença. É um chamado para que o nosso amor por Deus esteja presente em tudo o que fazemos, em nossas ações e pensamentos cotidianos, em como tratamos os outros e em como enfrentamos os desafios. Depois vem a mente. Amar a Deus com toda a nossa mente é usar a nossa capacidade de raciocinar, refletir e aprender para nos aproximarmos dele. Talvez nem sempre pensemos assim, mas estudar a Bíblia, aprofundar-se em seus ensinamentos e refletir sobre sua palavra é uma forma poderosa de adoração. É buscar entender a Deus e a sua vontade com todo o nosso intelecto. É mais do que decorar versículos, é permitir que essas verdades transformem a nossa maneira de pensar, moldando nossas crenças e valores para que se alinhem ao coração de Deus. Este mandamento é a raiz de todos os outros. Amar a Deus é como a coluna vertebral da nossa fé. Sem esse amor, tudo o mais perde o sentido. Jesus não o apresenta como uma opção, mas como o fundamento. Se amarmos a Deus com todo o nosso ser, nossas ações, nossos relacionamentos e até mesmo nossas decisões diárias refletirão esse amor. Isso nos dá propósito e direção em cada aspecto da nossa vida cristã.
Quando nos apegamos a este mandamento, encontramos uma paz e uma clareza que o mundo não pode oferecer. Ele nos liberta de ações emocionais e superficiais que muitas vezes nos desviam do caminho certo. Ao manter nosso amor em Deus, nossas prioridades mudam. Deixamos de buscar a aprovação dos outros ou de nos agarrar a coisas passageiras. É um amor que nos desafia a crescer, a sermos transformados, a amadurecermos espiritualmente. Cada dia é uma oportunidade para fortalecer esse amor, para alinhar nosso coração, alma e mente à vontade de Deus. Amar a Deus dessa maneira não é um fardo, mas uma fonte de vida e liberdade. Ele nos convida a deixar de lado o superficial e a encontrar nossa verdadeira identidade e propósito nele. Número 2, Deuteronômio 6, versículo 5. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Você já parou para refletir sobre a profundidade do mandamento de amar a Deus com todo o nosso ser? Esse mandamento não é apenas mais uma instrução, mas sim a base da nossa fé, um chamado que conecta o passado com o presente, relembrando nossa identidade e propósito. Desde o antigo Shema de Deuteronômio até os ensinamentos de Jesus, amar a Deus se apresenta como a essência da nossa relação com Ele. E não é algo superficial, é um amor que abrange tudo: coração, alma, forças e, como Jesus acrescentou, também a nossa mente. A primeira vez que encontramos este mandamento na Bíblia é em Deuteronômio 6, em uma das orações mais sagradas para o povo judeu, o Shema. Essa oração é uma declaração de lealdade total a Deus, uma forma de dizer: Deus é o meu tudo. O povo judeu recitava o Shema todos os dias, reafirmando a centralidade de Deus em suas vidas, uma prática que constantemente lhes lembrava do compromisso de amar e obedecer a Deus. Esse amor não era visto apenas como uma emoção, mas como a entrega completa de cada aspecto da vida a Deus. Jesus, no Novo Testamento, não veio trazer um novo ensinamento, mas aprofundar o mandamento já existente. Ao adicionar a mente, ele nos convida a entender que esse amor deve abranger todas as dimensões da nossa vida, nossos pensamentos, emoções, decisões e ações. Jesus conecta o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que esse chamado para amar a Deus não é algo do passado, mas uma verdade viva e relevante para nós hoje. Amar a Deus com a nossa mente significa usar o nosso intelecto, nossa capacidade de reflexão e entendimento para conhecê-lo melhor e viver segundo a sua vontade. Este mandamento não é apenas uma lista de instruções, é um convite para viver uma vida íntegra e coerente. Ele nos lembra que amar a Deus é o centro da nossa identidade como crentes. Não é algo que acontece apenas nos momentos de oração, mas que deve estar presente em todos os aspectos da nossa vida. Se colocarmos Deus no centro, nosso amor por Ele orienta nossas decisões, molda nossos relacionamentos e define nossas prioridades. Em um mundo cheio de distrações e tentações, esse mandamento nos ajuda a manter o foco, lembrando que nosso verdadeiro propósito é viver em devoção e obediência a Deus. Quando realmente amamos a Deus com todo o nosso ser, ocorre uma transformação profunda. Não é um amor condicional que depende do que recebemos dele, mas um amor que responde à sua fidelidade e constante presença em nossas vidas. É um amor que nos fortalece e nos dá a capacidade de resistir às tentações e viver de acordo com seus princípios. Esse amor não transforma apenas a nós, mas também impacta nossas relações com os outros. Ao colocarmos Deus no centro, nossas interações refletem a integridade e o amor que recebemos dele. Este mandamento nos desafia a priorizar Deus em todos os momentos. Não é apenas uma teoria ou um ideal, mas uma prática diária que nos ajuda a crescer e amadurecer espiritualmente.
Amar a Deus com todo o ser é um convite para experimentar uma vida plena e significativa, onde cada pensamento, palavra e ação reflitam seu amor e propósito. Em tempos de confusão ou adversidade, lembrar desse chamado nos dá clareza e força, recordando que nosso verdadeiro propósito é viver em relacionamento íntimo com aquele que nos criou. Número 3, João 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Amar a Deus não é apenas um sentimento, manifesta-se em nossas ações. Jesus deixou isso muito claro quando disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Isso nos ensina que o verdadeiro amor por Deus se reflete em nossa obediência. Não basta dizer, eu te amo, Senhor. Essas palavras, sem uma ação que as sustente, são apenas palavras vazias. Deus quer algo mais profundo, algo real, que toda a nossa vida seja uma expressão de amor por meio da obediência. Cada vez que escolhemos seguir seus ensinamentos, reafirmamos nosso compromisso, mostrando que nosso amor não é apenas de palavras, mas algo que vive e respira em tudo o que fazemos. Obedecer a Deus pode, à primeira vista, parecer um fardo, mas na verdade, quando o amor é genuíno, a obediência se torna uma resposta natural. É como em qualquer relacionamento profundo. Quando amamos verdadeiramente alguém, não sentimos que seja um sacrifício fazer algo por essa pessoa. Pelo contrário, sentimos alegria em fazê-lo. Assim também é nossa relação com Deus. A obediência fortalece nosso vínculo com Ele, levando-nos a uma conexão mais profunda e transformando pouco a pouco nosso caráter para refletir quem Deus realmente é e quem somos nós em seu plano. Ao obedecer, permitimos que nossa vida reflita o caráter de Deus. Ele é amor, justiça, misericórdia. Quando escolhemos seguir seus ensinamentos, começamos a ser um espelho de seu amor e justiça para os outros. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas cada pequeno ato de obediência é mais um passo nesse caminho. Imagine o impacto que isso tem em nossa vida cotidiana. Não se trata apenas de cumprir regras ou fazer coisas porque é o certo, mas de integrar nossa fé em cada decisão, das maiores às mais simples. Muitos enxergam a obediência como uma restrição, mas Jesus a apresenta como uma forma de liberdade. A verdadeira obediência não se baseia no medo ou na obrigação, mas em uma liberdade que nos liberta de nossas próprias limitações e nos conduz a uma vida plena. Por quê? Porque, ao fazer a vontade de Deus, evitamos os caminhos que levam à destruição e encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. Obedecer a Deus é escolher o melhor para nós, aquilo que realmente nos preenche e dá propósito à nossa existência. Além disso, não estamos sozinhos nessa jornada. Deus nos dá o seu Espírito Santo, que nos ajuda, fortalece e guia para vivermos conforme os mandamentos de Jesus. O Espírito nos sustenta quando nossas forças falham e nos lembra os ensinamentos de Jesus quando nos sentimos perdidos. É como uma mão amiga que sempre está ali, nos recordando de que somos capazes de viver uma vida que agrada a Deus. E não para por aí. Nossa obediência se torna um testemunho para aqueles que nos cercam. Cada ato de amor, cada decisão alinhada à vontade de Deus, tem o poder de impactar a vida de outros, mostrando através de nossas ações o amor e a graça de Deus. A obediência não é um caminho fácil. Muitas vezes exige desafios e até sacrifícios, mas também traz recompensas espirituais que superam qualquer dificuldade. Ela nos permite crescer, fortalecer-nos e avançar em nossa relação com Deus. Essa obediência, quando nasce do amor, transforma-se em um louvor vivo, uma expressão de gratidão por tudo o que Ele fez por nós. A cada dia, ao decidir obedecer a Deus,
Renovamos esse compromisso, afirmando que Ele é nossa prioridade e que nossa vida, em cada aspecto, é uma resposta de amor a Ele. Número 4, Mateus 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Alguma vez, você já sentiu que o mundo exige tudo de você ao mesmo tempo? O trabalho, a família, os amigos e todas essas preocupações diárias acabam nos consumindo, não é verdade? Jesus nos ensina um caminho diferente quando diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em um mundo cheio de prioridades e demandas, ele nos convida a fazer uma mudança radical de foco. Nos chama a colocar o reino de Deus como nossa prioridade suprema. Não é fácil, mas essa é a chave para encontrar paz e propósito em meio às distrações e ao caos da vida. Quando Jesus fala em buscar primeiro o reino, Ele está nos pedindo para confiar que Deus proverá tudo o que precisamos. Pois, ao focarmos nossa vida no reino, demonstramos nossa fé de que Deus cuida de nós, tanto no material quanto no espiritual. Não é uma promessa vazia, é um chamado a uma vida de confiança, sabendo que nosso Pai Celestial conhece cada uma de nossas necessidades. Por isso, quando você se sentir sobrecarregado de preocupações, lembre-se, esse peso não é seu para carregar sozinho. Deus cuida dessas coisas acrescentadas quando nossa prioridade está nele. Esse chamado também é um lembrete de que existe mais na vida do que apenas o temporário, o passageiro. Ele nos convida a fixar nosso olhar no eterno, naquilo que realmente importa, e não nas coisas que se desfazem. É fácil se distrair com o imediato, com o que parece urgente no momento, mas ao reorganizarmos nossas prioridades, damos a Deus o primeiro lugar, e isso muda tudo. Não significa que as outras coisas não tenham valor, mas sim que encontram seu devido lugar quando Deus está no centro. Essa mudança de foco também transforma nossa direção na vida. Ao colocar Deus em primeiro lugar, nossa vida ganha um novo sentido e propósito. Cada decisão, cada passo, passa a se alinhar com o propósito eterno do reino. Deixamos de andar sem rumo e passamos a caminhar com um propósito claro, sabendo que o que fazemos tem um impacto eterno. E essa promessa de Jesus, de que ao buscar o reino todas as nossas necessidades serão supridas, nos liberta da ansiedade. Nos tira o peso de viver constantemente preocupados com o futuro e nos dá a liberdade de viver em paz e gratidão. Viver assim também nos ajuda a resistir às distrações do mundo. Tudo, desde os bens materiais até as pressões sociais, pode tentar nos desviar, mas quando nosso olhar está no reino, essas distrações perdem a força. Buscamos uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida em que nossa fé está presente em cada atitude que tomamos. Isso transforma nossos relacionamentos, nossas decisões e a nossa forma de ver o mundo. Jesus não nos pede algo impossível. Ele nos mostra o caminho para uma vida cheia de propósito e direção. Uma vida onde cada aspecto se alinha ao amor e à justiça de Deus. Esse chamado para buscar primeiro o reino não é apenas uma teoria, mas uma prática diária. Ao praticarmos a oração, o estudo da Bíblia e o serviço ao próximo, damos a Deus o lugar que lhe pertence e experimentamos sua provisão e paz. E ao fazermos isso, nos tornamos mais generosos, porque confiamos que Deus cuida de nossas necessidades. Buscar primeiro o reino é uma escolha diária. E com essa escolha vem a liberdade de soltar o peso da preocupação, de deixar de lado as ansiedades e nos concentrar no que realmente importa. Viver com esse foco nos dá uma força espiritual que não se abala com as circunstâncias, pois está fundamentada na promessa eterna de Deus. Número 5, Mateus 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Seguir Jesus implica uma entrega que vai além das palavras ou das intenções. Ele nos ensina que amá-lo significa colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, mesmo acima dos laços mais profundos. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Com essa declaração, Jesus nos convida a uma lealdade radical. Não significa abandonar nossos entes queridos, mas sim reorganizar nossas prioridades, garantindo que ele ocupe o centro do nosso coração, sem concorrência. É um compromisso que exige entrega completa, sem condições. Esse chamado não é fácil, implica uma mudança radical na nossa forma de enxergar os relacionamentos, questionando até mesmo expectativas sociais e familiares. Nos tempos de Jesus, a família era o núcleo da identidade e da vida de cada pessoa. E essa mensagem deve ter soado revolucionária. Imagine o desafio: escolher seguir Jesus, sabendo que isso poderia gerar tensões em casa e conflitos com os mais próximos. Mas Jesus não busca nos dividir. Ele quer que nossas vidas reflitam uma prioridade clara. Ao colocar Deus acima de tudo, estamos declarando: minha relação com Deus define quem eu sou, até mesmo acima dos laços mais íntimos. Talvez você se pergunte, por que é necessário um compromisso tão radical? Porque a relação com Deus não pode ser secundária. Ela é o eixo sobre o qual tudo o mais se constrói. Quando Jesus diz, não é digno de mim, ele não fala de rejeição, mas da dignidade e do compromisso que o verdadeiro discipulado requer. Não podemos seguir Jesus e, ao mesmo tempo, colocá-lo em segundo plano. Ser discípulo significa estar disposto a abrir mão de tudo o que competir com o nosso amor e devoção por ele. Por mais difícil que seja, isso também nos transforma e redefine nossas prioridades. Quando Jesus é a nossa prioridade, nossas decisões e ações começam a refletir essa lealdade suprema. Até nas coisas mais simples buscamos sua vontade, sua aprovação, sua direção. Esse amor e lealdade a Jesus nos conduzem a trilhar caminhos que reflitam a sua verdade, mesmo quando esses caminhos não são os mais fáceis ou populares. E embora seguir Jesus possa gerar tensões em nossos relacionamentos, também traz uma transformação profunda. Ao colocar Deus em primeiro lugar, Ele mesmo se encarrega de orientar nossas relações, de nos mostrar como amar nossos familiares sob sua perspectiva. Essa prioridade transforma nossas interações e nos dá uma capacidade maior de perdoar, servir e amar. A verdadeira lealdade a Jesus se reflete em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nas relações familiares, mas sempre a partir de um amor sincero e comprometido. Na Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que escolheram Deus acima de tudo. Pense em Abraão, disposto a sacrificar o próprio filho em obediência a Deus. Embora Deus tenha impedido o sacrifício, a disposição de Abraão revelou uma lealdade inabalável. Assim como Abraão, muitos outros personagens bíblicos demonstraram seu amor a Deus, mesmo em meio aos maiores desafios. Esses exemplos nos ensinam que, embora o discipulado exija sacrifícios, ele também traz recompensas espirituais profundas, paz, propósito e uma conexão inquebrantável com Deus. Esse chamado de Jesus não é um fardo, mas um privilégio. Ao colocar Deus acima de tudo, encontramos liberdade, força e clareza. A sociedade moderna nos oferece 1000 caminhos e distrações, mas Jesus nos convida a uma vida com propósito e direção. Ao escolhê-lo, também escolhemos a verdadeira paz e o propósito que só vem de um relacionamento centrado nele. Número 6, Lucas 14, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Seguir Jesus não é apenas um caminho de palavras ou boas intenções.
implica um compromisso total e radical que transforma cada canto da nossa vida. Jesus deixa isso claro em Lucas 14, quando diz que, para ser seu discípulo, devemos amá-lo acima de tudo, até mesmo acima de nossos relacionamentos mais queridos ou da nossa própria vida. Ele não está nos pedindo para odiar nossa família, mas para entendermos que nossa lealdade a Ele deve estar acima de qualquer outro vínculo. Em outras palavras, Jesus nos chama a colocá-lo no centro da nossa vida como a prioridade máxima. Este é um chamado radical e desafiador, pois exige mudanças profundas. Não se trata apenas de frequentar a igreja ou ler a Bíblia ocasionalmente. Trata-se de colocar Jesus no centro de cada decisão, de cada relacionamento, de cada sonho e ambição. Quando Jesus diz que devemos aborrecer tudo o que compete com o nosso amor por Ele, Ele está pedindo uma escolha clara. Que a nossa relação com Ele seja o fundamento inabalável sobre o qual construímos todo o resto. É um amor que ultrapassa os laços familiares, não porque estes não sejam importantes, mas porque o amor a Jesus é o que dá verdadeiro sentido às nossas relações e à nossa própria vida. Esse tipo de compromisso traz consigo sacrifícios pessoais. Pode significar renunciar a certos estilos de vida, amizades ou decisões que, embora atrativas, nos afastam do nosso relacionamento com Jesus. Às vezes, enfrentamos incompreensão ou rejeição por causa das nossas escolhas de fé. Mas é aí que o verdadeiro discipulado se prova. Ser discípulo de Jesus implica estar disposto a carregar a própria cruz, a aceitar os desafios e os sacrifícios que surgem no caminho, sabendo que estamos fazendo a vontade dele. Esse compromisso é um convite para deixar para trás as tentações do mundo, aquelas que parecem promissoras, mas que não preenchem o vazio do nosso espírito. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que fizeram essa entrega total. Pense em Abraão, disposto a sacrificar o próprio filho por obediência a Deus, ou em Moisés, que renunciou aos privilégios do Egito para cumprir o propósito divino. Essas histórias nos ensinam que, embora o caminho do discipulado exija renúncias, ele também nos conecta a um propósito muito maior, a uma paz e satisfação que só podem ser encontradas na presença de Deus. Seguir Jesus é desafiador, mas, em meio às provas, Deus nos dá forças para prosseguir. Nossa fé nele se torna uma fonte de resiliência, uma armadura que nos permite enfrentar cada obstáculo. É essa fé que nos ajuda a superar a rejeição social, os conflitos familiares e as tentações que tentam nos desviar. Ao fazer de Jesus nossa prioridade, ele nos transforma de dentro para fora, renovando nosso coração e nossa mente para alinhá-los à sua vontade e propósito. Esse compromisso radical também traz consigo uma recompensa que o mundo não pode oferecer. Um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Uma vida com propósito e significado. Quando decidimos seguir Jesus com entrega total, experimentamos a plenitude do seu amor e a certeza de que estamos caminhando no propósito que ele desenhou para nós. Isso impacta nossa identidade, dando-nos um senso de pertencimento e propósito que transcende qualquer circunstância. A cada dia, esse chamado nos convida a renovar nosso compromisso. Não é uma decisão tomada uma única vez. É uma escolha diária. Escolhemos Jesus acima das nossas comodidades, das nossas próprias ambições e desejos. E embora esse caminho de entrega total implique sacrifícios, também traz uma paz, uma esperança e uma força que só se encontram em um relacionamento genuíno com Deus. Ao colocar nossa fé e nosso amor em Jesus, ele se torna nosso guia, nossa fortaleza e nosso maior tesouro, dando-nos uma vida cheia de propósito e do seu amor incomparável. Número 7, Mateus 7, versículo 21.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Jesus deixa claro em Mateus 7 que não basta chamá-lo de Senhor e professar fé, o que realmente importa é fazer a vontade do Pai. Esse ensinamento nos chama a uma reflexão profunda. Nossa fé não se trata apenas de palavras, mas de ações. Muitos podem proclamar com palavras que creem em Deus, mas Jesus nos mostra que o que importa é uma obediência genuína, uma vida que reflita o verdadeiro compromisso de seguir os mandamentos e o propósito divino. Dizer Senhor, Senhor não basta. É necessário um ato de entrega e obediência real. Fazer a vontade de Deus significa viver de acordo com seus princípios, deixando para trás o superficial. É fácil cair em rotinas religiosas ou aparências, não é verdade? Mas Jesus nos desafia a ir além, a desenvolver uma relação profunda e comprometida com Deus. Isso não se alcança com práticas vazias, mas sim com uma transformação sincera do nosso coração e das nossas ações. Agir conforme a vontade divina exige que constantemente nos perguntemos: minhas decisões refletem a minha fé? Estou colocando em prática os valores que professo? Não se trata apenas de uma lista de deveres, mas de um chamado a viver em harmonia com a natureza de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Esse mandamento também nos convida a uma transformação interior e exterior. Quando nos alinhamos com a vontade de Deus, algo dentro de nós muda. Nossos desejos, ambições e perspectivas se renovam para refletir o seu amor e a sua verdade. E essa transformação interna não fica escondida. Ela se manifesta em nossas decisões, em como tratamos os outros, no trabalho, nas relações. A verdadeira fé se demonstra em obras. Nossas ações tornam-se uma extensão das nossas crenças, um testemunho do nosso compromisso com Deus. Fazer a vontade de Deus não é algo que reservamos para certos momentos ou espaços específicos. Deve guiar cada aspecto da nossa vida cotidiana. Não é um compromisso que assumimos apenas na igreja, mas que deve se refletir em casa, no trabalho, com nossos amigos. Esse chamado nos desafia a integrar nossa fé em todos os nossos atos e decisões, criando uma vida que respire o seu propósito. Nem sempre é fácil. O mundo moderno está cheio de distrações e tentações que tentam nos desviar. Mas Deus nos dá o discernimento e a força para permanecermos firmes. E é aqui que o Espírito Santo desempenha um papel fundamental. Não estamos sozinhos nessa jornada. O Espírito nos guia e fortalece para que possamos discernir a vontade de Deus e cumpri-la. Ele nos dá a sabedoria necessária para reconhecer o caminho certo, mesmo quando nossas emoções ou desejos pessoais querem nos conduzir por outros rumos. Com sua ajuda, podemos superar os desafios e manter nossa fidelidade ao compromisso de viver segundo o propósito de Deus. Obedecer a Deus, fazer a sua vontade, traz recompensas que o mundo não pode oferecer. À medida que nos alinhamos ao seu propósito, experimentamos paz interior, uma alegria que transcende as circunstâncias e uma relação mais íntima com Ele. Essa obediência não é um fardo, mas uma oportunidade de crescimento espiritual. Um caminho que nos aproxima mais de Deus e nos permite viver com sentido de propósito e direção. Viver segundo a vontade de Deus também é um ato de humildade. Significa reconhecer que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos totalmente seu plano. É aceitar que seu conhecimento e seu amor são superiores a qualquer desejo ou ambição pessoal que possamos ter. Essa entrega nos enche de paz, sabendo que nossas vidas estão nas mãos do Pai, que sempre age para o nosso bem. O convite de Jesus é para viver uma fé ativa, uma fé que se converte em testemunho para o mundo. Quando fazemos a vontade de Deus, somos luz em meio à escuridão, exemplo de amor, compaixão e justiça.
que nossas ações falem mais alto do que nossas palavras e que, através da nossa vida, outros possam ver a presença de Deus. Número 8, João 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus redefine a vida eterna de uma forma que provavelmente nos surpreende. Ele não a apresenta como algo que começa apenas após a morte, ou como uma simples continuação da nossa existência terrena. Em João 17, ele nos diz: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui, conhecer a Deus e a Jesus é a própria essência da vida eterna. Não se trata apenas de um destino futuro, mas de um relacionamento vivo e contínuo que transforma nossa existência desde já. Esse conhecimento de Deus não é apenas uma informação intelectual ou algo que possamos decorar. Conhecer a Deus é entrar em um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. É como quando você realmente conhece alguém. Não é apenas saber o nome ou o que faz, mas entender o caráter, o coração e o que importa para essa pessoa. Jesus nos convida a esse tipo de conexão com Deus, uma relação que vai além da religiosidade superficial e nos leva a experimentar o amor, a orientação e a presença dele de maneira tangível. Esse conhecimento de Deus, que começa aqui e agora, é o que dá sentido à nossa vida, transformando todas as áreas do nosso ser. Jesus é essencial nesse processo de conhecer a Deus, pois Ele é o mediador, a ponte que nos conecta ao Pai. Ele mesmo disse: "Quem me vê a mim, vê o Pai." João 14. Em Jesus, vemos Deus de forma humana, próxima, acessível. Sua vida e seus ensinamentos revelam o caráter de Deus, sua compaixão, sua justiça, seu amor incondicional. Ao nos aproximarmos de Jesus, não apenas aprendemos sobre Deus, mas experimentamos quem Ele é de maneira profunda e transformadora. E algo incrível é que essa vida eterna, esse relacionamento com Deus, não começa no futuro. Ela começa agora, a partir do momento em que escolhemos conhecê-lo e viver em comunhão com Ele. Não precisamos esperar. Deus quer se relacionar conosco aqui e agora, transformar nosso coração, renovar nossa mente, dar-nos uma vida com propósito e paz. Ao conhecer a Deus, não apenas somos transformados interiormente, mas essa transformação se reflete em nossas decisões, em nossa maneira de ver o mundo e em como tratamos os outros. Essa relação com Deus é contínua e dinâmica. Não é conheci Deus uma vez e pronto, mas um processo que cresce com o tempo. A oração, a leitura das Escrituras, as experiências que vivemos, tudo isso nos leva a conhecê-lo mais e mais. É uma aventura espiritual que nunca termina, na qual a cada dia Deus tem algo novo para nos mostrar, algo novo para mudar em nós, para que estejamos mais alinhados com sua vontade. Essa é a verdadeira vida eterna, uma comunhão diária e permanente com Deus, que afeta tudo o que somos e fazemos. Essa comunhão com Deus também muda nossa forma de viver. Ela nos torna pessoas mais compassivas, nos dá paz em meio às tempestades, nos guia nas decisões difíceis. A vida eterna, então, não é apenas um prêmio após a morte. É uma vida que, desde agora, tem sentido e direção graças ao relacionamento que cultivamos com Ele. Ela nos dá força, propósito e esperança. A promessa de conhecer a Deus e viver em comunhão com Ele nos oferece algo inestimável, uma paz que o mundo não pode dar, uma transformação que começa agora e continua para sempre. Jesus nos convida para essa vida eterna, uma vida que vale a pena ser vivida em todos os sentidos, com a certeza de que estamos nas mãos daquele que nos ama e que tem um propósito eterno para nós. Número 9, João 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor.
Jesus nos convida a permanecer em seu amor, a fazer dessa conexão a base de toda a nossa vida espiritual. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. João 15. Não é apenas uma sugestão, é um chamado para vivermos profundamente conectados com Ele, para tomarmos esse amor como o alicerce sobre o qual construímos cada decisão, cada pensamento e cada ação. Não se trata de algo que experimentamos apenas nos momentos de oração, mas de uma permanência contínua e transformadora em seu amor. O amor de Jesus reflete o amor perfeito que existe entre o Pai e o Filho. Um amor eterno, puro e incondicional. Ao permanecermos nesse amor, passamos a conhecer algo que vai muito além do que o mundo pode oferecer. Uma relação de intimidade com Deus que transforma o nosso interior e nos dá propósito. Esse amor de Jesus não é superficial. É um amor que nos chama a mudar, a crescer, a sermos cada vez mais semelhantes a Ele. Essa transformação pessoal é o fruto de permanecermos em seu amor, pois quando estamos perto dele, nossas prioridades e desejos começam a se alinhar com sua vontade. Permanecer no amor de Jesus também produz fruto espiritual em nossas vidas. Como o próprio Jesus explica em João 15, Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem Ele, nada podemos fazer. E o que significa esse fruto? É a manifestação do seu amor através de nós. Amor, paciência, bondade, paz e todas as qualidades que refletem o caráter de Deus. Esse fruto não é algo que possamos forçar ou conquistar por nós mesmos. É o resultado natural de estarmos conectados com Jesus. Ao permanecermos em seu amor, o Espírito Santo age em nós, enchendo-nos de paz e permitindo que nossas vidas sejam um testemunho do seu amor. Essa conexão também é nossa fonte de vida e força. Você já se sentiu sem energia ou propósito? Ao permanecermos no amor de Jesus, encontramos a força e a direção de que precisamos. É como estar perto de uma fonte inesgotável de vida. Seu amor nos impulsiona, nos dá esperança e nos sustenta, especialmente nos momentos difíceis. Em vez de buscar forças em coisas externas e temporárias, encontramos em Jesus a verdadeira fonte que nunca se esgota. Permanecer em seu amor também implica obediência, mas não é uma obediência forçada. Ela nasce naturalmente da nossa conexão com Ele. Quando estamos em seu amor, obedecê-lo se torna algo que desejamos fazer, pois entendemos que sua vontade é sempre para o nosso bem. Essa obediência é uma resposta de amor, uma forma de dizer a Jesus que estamos comprometidos em segui-lo e viver segundo seus ensinamentos. E essa permanência tem um impacto profundo em nossa vida diária. Ao permanecermos em seu amor, adquirimos uma resistência natural às tentações e distrações que o mundo apresenta. Quando nossa identidade está em Jesus, esses atrativos perdem a força, porque encontramos nele algo muito mais valioso. Além disso, viver em seu amor nos ajuda a viver com propósito e direção. Já não buscamos sentido no material ou na aprovação dos outros. Nosso sentido de vida está nele, e isso nos enche de paz. Permanecer no amor de Jesus também significa que não estamos sozinhos. Ele nos dá uma comunhão constante com Ele, nos liberta da solidão espiritual e nos lembra que Ele está sempre conosco. Isso nos dá consolo e força nos tempos difíceis, lembrando-nos que seu amor nos sustenta e que sua presença nos acompanha. Esse chamado para permanecer em seu amor é, em última análise, um convite para viver uma vida cheia de propósito e transformação contínua. Jesus nos chama a estar em comunhão com Ele, a aprofundar nossa fé e a refletir seu amor em tudo o que fazemos. Número 10. Lucas 10, versículo 27. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo.
Jesus nos deixa uma mensagem clara e poderosa no mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. É um duplo mandamento inseparável que reflete a essência da vida cristã. Não podemos amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem ter Deus no centro do nosso amor. Essa conexão mostra que nosso relacionamento com Deus se expressa de forma concreta na maneira como tratamos aqueles que nos cercam. Ao praticar esse amor duplo, mostramos ao mundo um reflexo vivo do caráter de Deus, um Deus de justiça, compaixão e misericórdia. Quando Jesus diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos, ele nos chama a tratar os outros com o mesmo respeito e cuidado que temos por nós. É um padrão elevado, não é? Todos buscamos o melhor para nós, cuidamos das nossas necessidades e procuramos ser felizes. Jesus nos pede que estendamos esse mesmo nível de cuidado e atenção aos outros, sem exceção. Isso significa ver cada pessoa como alguém digno de amor e respeito, alguém que Deus também ama profundamente. Esse amor ao próximo não se limita àqueles com quem é fácil conviver. Jesus nos chama a amar, inclusive, os que são difíceis de amar. Aqueles que talvez não compartilhem nossas crenças, que nos feriram ou que pensam e agem de forma diferente. Esse amor é incondicional. É um amor que vai além de nossas preferências ou preconceitos. Amar dessa maneira nos desafia a deixar o egoísmo de lado, a superar barreiras e a enxergar cada ser humano como parte da criação de Deus. O amor ao próximo não fica apenas em palavras ou sentimentos. É uma manifestação concreta do amor a Deus, uma fé que se demonstra por meio de ações. Quando ajudamos o necessitado, quando perdoamos quem nos ofende, quando servimos com generosidade, mostramos que o amor de Deus vive em nós. Esse amor é a base da ética cristã, uma orientação para nossas decisões e ações em todas as áreas da vida. Não importa onde estejamos, amar ao próximo sempre é relevante e sempre gera um impacto positivo. Esse mandamento de amar ao próximo também tem uma dimensão social e comunitária. Ao praticar esse amor, ajudamos a construir uma comunidade mais justa, mais compassiva. Imagine o impacto no mundo se todos vivessem de acordo com esse mandamento. Relações mais saudáveis, famílias mais unidas, sociedades mais justas. Esse amor nos chama a nos envolvermos na justiça social, a defender os oprimidos, a buscar a paz e a dignidade para todos. O amor ao próximo é também um distintivo dos seguidores de Jesus. Jesus disse que o mundo reconheceria seus discípulos pelo amor que eles têm uns pelos outros. Esse amor é nossa identidade, nossa maneira de viver e de sermos reconhecidos como filhos de Deus. Não é algo que praticamos apenas quando é conveniente. É um compromisso constante, um estilo de vida que nos diferencia e que nos dá propósito. Amar ao próximo também implica perdoar. Não é possível amar de verdade se carregamos mágoa ou amargura no coração. O perdão é uma forma de amor que liberta a nós e aos outros, permitindo a reconciliação e a restauração de relacionamentos. Ao perdoar, imitamos a Deus, que nos perdoa e nos convida a viver em paz com o próximo. Esse amor é um chamado ao serviço e ao sacrifício. Amar ao próximo significa estar disposto a doar nosso tempo, recursos e energia pelo bem-estar dos outros. Jesus nos mostrou com seu exemplo que o verdadeiro amor não busca receber, mas dar. E quando amamos assim, não apenas abençoamos os outros, mas também somos transformados, aproximamo-nos mais de Deus e refletimos sua luz em um mundo que tanto precisa de amor genuíno e sacrificial. Número 11, João 15, versículo 12. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos dá um mandamento poderoso. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso não é apenas uma sugestão ou um bom conselho. É um chamado profundo para seguirmos seu exemplo.
Jesus não nos pede para amar de qualquer forma, mas nos desafia a amar como Ele amou, com um amor sacrificial, servil, incondicional. Esse tipo de amor vai muito além de palavras bonitas ou gestos ocasionais. É um amor que exige entrega, humildade e disposição para colocar as necessidades dos outros acima das nossas. O amor de Jesus é sacrificial. Pense em sua entrega na cruz, o sacrifício supremo que fez por cada um de nós, sem esperar nada em troca. Ele nos ensina que o verdadeiro amor implica sacrifício. Amar de verdade pode significar renunciar a algo de nós mesmos: tempo, conforto, recursos. Não se trata de estar presente apenas quando é fácil, mas de estar disposto a dar o melhor de nós, mesmo quando isso nos custa. Esse tipo de amor rompe as barreiras do egoísmo e nos desafia a pensar menos em nós e mais no bem-estar do próximo. Além de ser sacrificial, o amor de Jesus é servil. Jesus lavou os pés dos discípulos, um ato de humildade que marcou profundamente quem estava com ele. Ao lavar aqueles pés, Jesus não apenas ensinava sobre serviço, ele vivia o serviço. Ele nos chama a fazer o mesmo, servir sem buscar reconhecimento, ajudar sem esperar nada em troca. Esse amor servil nos transforma porque nos leva a enxergar cada pessoa como alguém digno de respeito e cuidado, alguém por quem vale a pena se inclinar e servir com humildade. O amor de Jesus também é incondicional. Ele nos ama independentemente de nossas falhas, quedas ou erros. É um amor que não depende do que fazemos ou deixamos de fazer, e é exatamente isso que Jesus pede de nós em relação aos outros. Ele nos convida a amar sem condições, sem esperar reciprocidade, sem medir o quanto é fácil ou difícil amar alguém. Isso pode ser difícil, especialmente quando se trata de pessoas que nos feriram ou com quem não concordamos. Mas Jesus nos mostra que o verdadeiro amor não coloca barreiras. Seu amor abraça, perdoa e busca sempre o melhor para o próximo. Amar como Jesus não é apenas algo bonito para lembrarmos, é um mandamento que transforma nossos relacionamentos. Ele nos leva a construir conexões mais profundas, baseadas em respeito, compaixão e apoio mútuo. Esse amor fortalece a comunidade cristã, promove a unidade e cria um ambiente onde cada pessoa se sente valorizada. Quando amamos como Jesus, nossas ações falam da nossa fé e o mundo pode ver em nós o reflexo do seu amor. Não é fácil amar dessa maneira. Requer paciência, esforço e às vezes dor. Amar como Jesus significa perdoar mesmo quando é difícil e estender a mão mesmo quando achamos que o outro não merece. Esse amor se manifesta em ações concretas: doar de nós mesmos, ser generosos, lutar pela justiça, trabalhar por um mundo mais justo e compassivo. Jesus não apenas mostrou o caminho, ele nos deu um modelo a seguir, uma orientação para nossos relacionamentos e uma missão para nossas vidas. Esse amor sacrificial e servil é o coração da nossa fé, a prova de que seguimos a Jesus e estamos comprometidos com sua mensagem. Ao amar como Ele nos amou, nos tornamos luz para o mundo, um testemunho vivo de seu amor e graça. Jesus nos convida a levar esse amor para todos os cantos da nossa vida, a transformar nossos corações e a refletir seu amor em tudo o que fazemos. Amar como Jesus é, em última análise, a maior missão que Ele nos deu. Uma missão que, apesar de desafiadora, traz consigo a maior recompensa: uma vida cheia de propósito, paz e comunhão com Deus e com o próximo. Número 12, Mateus 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jesus nos diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa promessa é profunda e poderosa.
Ter um coração limpo não é apenas a ausência de pecado, mas viver com integridade e total transparência diante de Deus, permitindo que sua graça transforme cada canto da nossa vida. Esse coração limpo é como um espelho sem manchas, onde o reflexo de Deus pode ser visto claramente, sem as distorções das nossas próprias impurezas ou desejos egoístas. A promessa de ver a Deus implica um relacionamento íntimo com Ele, algo que vai muito além de qualquer religiosidade superficial ou ritual vazio. É um convite para experimentar sua presença de forma direta e profunda. Jesus nos mostra que aqueles que buscam essa pureza interior podem ter uma conexão mais autêntica e satisfatória com Deus. Mas claro, isso não é fácil, exige entrega total, um compromisso constante de manter o coração limpo de tudo aquilo que o contamina. Manter um coração puro também significa viver uma vida de integridade, onde nossas ações e pensamentos estejam alinhados com a vontade de Deus. Não se trata de aparência, mas de viver com sinceridade autêntica. A pureza de coração nos protege da hipocrisia, pois não buscamos aparentar uma fé que não temos, mas cultivamos uma relação honesta com Deus. Assim, nossas ações e palavras refletem verdadeiramente nossa devoção. Essa integridade é a base de uma vida cristã autêntica, que não depende da opinião dos outros, mas da nossa conexão real e sincera com o Pai. Esse processo de purificação não é um evento único, é uma transformação contínua. Todos os dias enfrentamos pensamentos, desejos e emoções que podem manchar nosso coração. É uma luta constante, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade diária de renovação em Deus. Por meio da oração, da confissão e do estudo da Bíblia, permitimos que sua graça nos purifique, transformando aos poucos nosso caráter e nossas motivações. A transformação interior é essencial para que nosso coração reflita a santidade e a paz que vem de Deus. Ter um coração limpo também impacta nossas relações com os outros. Alguém com um coração puro trata as pessoas com honestidade, respeito e amor genuíno. Esse amor não é egoísta nem interessado, mas surge de um relacionamento sincero com Deus. A pureza de coração nos ajuda a construir relações saudáveis e transparentes nas quais podemos ser nós mesmos, sem falsidade ou manipulação. Essa pureza não beneficia apenas a nós, mas cria um ambiente de paz e sinceridade que influencia positivamente todos ao nosso redor. O Espírito Santo tem um papel fundamental nesse processo de purificação. Não estamos sozinhos nessa tarefa. Ele nos guia, nos fortalece e nos mostra as áreas do nosso coração que precisam ser transformadas. É uma obra conjunta. Nós oferecemos nossa disposição e Ele realiza a obra dentro de nós, dando-nos a capacidade de vencer o pecado e de refletir o caráter de Cristo. A luta contra a impureza é constante e real. Sentimentos como orgulho, inveja e rancor são inimigos de um coração limpo. Reconhecer nossas falhas é o primeiro passo, e o próximo é pedir a ajuda de Deus para superá-las. A renovação da nossa mente e do nosso coração pela palavra de Deus é fundamental para permanecermos nesse caminho. Somente assim conseguimos nos manter puros, permitindo que seu amor e sua verdade nos transformem de dentro para fora. A pureza de coração também nos leva a amar verdadeiramente, não apenas a Deus, mas também ao próximo. Um coração limpo não guarda rancores nem tem segundas intenções. Reflete um amor genuíno, que vem de um relacionamento autêntico com Deus. Esse tipo de amor transforma não só a nossa vida, mas também a daqueles que nos cercam. E assim, vivemos uma vida plena, uma vida que não apenas vê Deus no espiritual, mas experimenta sua presença em cada aspecto da existência. Número 13, Mateus 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus nos deixa um ensinamento claro e poderoso quando, em meio à tentação no deserto, diz a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aqui, Jesus não apenas resiste às tentações de poder e glória, mas também nos mostra que nossa adoração e serviço devem ser exclusivos para Deus. Não há espaço para outros deuses, outros ídolos ou distrações. Essa exclusividade na adoração é um compromisso total, que não permite que nada nem ninguém tome o lugar de Deus em nossas vidas. Adorar somente a Deus é uma declaração de fidelidade. É reconhecer que Ele é suficiente, que nada mais pode preencher o vazio do nosso coração. Em um mundo cheio de ídolos modernos, isso se torna ainda mais relevante. Talvez hoje não nos curvemos diante de estátuas como nos tempos antigos, mas a idolatria continua viva na forma de bens materiais, da busca por sucesso ou pela aprovação dos outros. Quantas vezes nos encontramos dedicando mais tempo e esforço a essas coisas do que a nossa relação com Deus? Esse mandamento nos desafia a examinar nossos corações e a identificar esses ídolos que competem pela nossa devoção. Jesus demonstra no deserto que adorar a Deus não é uma opção, mas a base da nossa relação com Ele. Satanás lhe oferece poder e glória, mas Jesus rejeita firmemente, mostrando-nos que a verdadeira glória está em servir a Deus e somente a Ele. Esse ato de fidelidade e obediência é uma lição para nós. Ensina que não podemos buscar satisfação no que é passageiro, no que o mundo oferece. Nossa paz e propósito só são encontrados na devoção a Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos dá força para resistir a qualquer tentação e nos protege das influências que tentam nos afastar dele. Essa exclusividade na adoração também nos protege da corrupção interior. Quando Deus ocupa o primeiro lugar em nosso coração, não há espaço para ganância, orgulho ou inveja. Nossa mente e coração se alinham à sua vontade, e nossas decisões refletem esse compromisso. Mas isso exige uma transformação profunda, uma renovação contínua, que só é possível através do Espírito Santo. É Ele quem nos guia e fortalece para manter essa adoração exclusiva, dando-nos a sabedoria e a resistência necessárias. Manter nossa devoção apenas a Deus tem um impacto profundo em nossa vida cotidiana. Afeta nossas decisões, nossos relacionamentos e nossas prioridades. Ajuda-nos a viver com propósito e clareza, porque quando Deus está no centro, tudo mais encontra seu lugar adequado. Já não buscamos satisfação nas coisas materiais ou na aprovação dos outros. Encontramos nossa identidade nele. Essa exclusividade transforma a nossa vida e nos permite experimentar um relacionamento mais profundo e rico com Deus. No entanto, isso nem sempre é fácil. Vivemos em uma sociedade que promove a flexibilidade moral e a diversidade de crenças, que nos convida a misturar nossa fé com outros sistemas de valores. Mas Deus nos chama a ser fiéis e a manter a clareza espiritual. Ele nos convida a lembrar que nosso chamado não é para nos conformarmos ao mundo, mas para sermos testemunhas do seu amor e da sua verdade. Ao adorar somente a Deus, mostramos ao mundo um exemplo de fé firme e de devoção que não se desvia diante das distrações. Jesus nos dá o exemplo perfeito dessa fidelidade, e a Bíblia está cheia de pessoas que fizeram o mesmo. De Davi, que rejeitou outros deuses, a Daniel, que não se curvou diante do poder da Babilônia, esses exemplos nos inspiram e mostram que é possível permanecermos firmes na fé, mesmo em meio às provações. No final, adorar e servir somente a Deus fortalece nossa relação com Ele, nos liberta da confusão e da ansiedade que surgem ao buscar em outros lugares o que só Ele pode nos dar.
Permite-nos viver com propósito claro, confiando que Deus é suficiente e que seu amor é tudo o que precisamos. Essa exclusividade na adoração é, em última análise, a fonte da nossa paz e da nossa verdadeira liberdade. Uma liberdade que só é encontrada em um relacionamento completo e sem reservas com o Senhor. Número 14, João 4 versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus diz que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele está nos mostrando uma adoração que vai muito além de rituais ou lugares específicos. Não se trata apenas de ir a um templo ou seguir uma tradição. A verdadeira adoração, aquela que realmente toca o coração de Deus, nasce de uma conexão espiritual profunda e sincera. Jesus nos chama a deixar de lado as aparências, as repetições vazias, e a nos aproximarmos de Deus de maneira genuína e pessoal, com o coração e a alma, com total transparência e entrega. Deus é espírito, e isso significa que nossa adoração não deve se limitar ao físico ou ao visível. Ela não depende de um local específico, nem do cumprimento de certos atos externos. Jesus, em sua conversa com a mulher samaritana, rompe com a ideia de que a adoração estava reservada a um lugar como o Templo de Jerusalém ou o Monte de Samaria. Essa mensagem é libertadora. Podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Não se trata de estar em um local sagrado ou cumprir um horário. A verdadeira adoração é uma experiência interna, uma conexão com Deus que não precisa de testemunhas ou cenários, apenas de um coração sincero. Esse tipo de adoração reflete um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não estamos adorando alguém distante ou desconhecido, mas sim nosso Pai, a quem conhecemos e com quem temos um relacionamento real. Quando adoramos em espírito e em verdade, demonstramos nosso amor, gratidão e respeito de uma forma que flui naturalmente da nossa relação com Ele. Isso elimina a necessidade de impressionar os outros, porque o que importa é estarmos diante de Deus com um coração puro, sem máscaras. Jesus também nos convida a abandonar a hipocrisia religiosa. Quantas vezes já vimos ou até mesmo praticamos atos de adoração sem verdadeira devoção? Jesus nos mostra que Deus não se agrada de rituais vazios, de aparentar devoção enquanto o coração está longe dele. Adorar em espírito e em verdade significa nos apresentarmos como realmente somos, sem fingir ser outra pessoa. É reconhecer nossas fraquezas e limitações, aproximando-nos de Deus com um espírito humilde e o sincero desejo de agradar a Ele, não aos outros. Esse tipo de adoração transforma toda a nossa vida. Quando adoramos em espírito e em verdade, não se trata apenas de momentos de oração ou de canto. Nossa adoração se torna algo que permeia todas as áreas da vida, desde nossas decisões até nossos relacionamentos. Tudo é impactado quando colocamos Deus no centro. Nossa adoração não fica confinada a um espaço ou a um momento. Ela se torna uma atitude de vida, um desejo constante de refletir o amor e a verdade de Deus em tudo o que fazemos. Para adorar dessa forma, é necessária uma participação ativa. Não basta simplesmente cumprir um ritual ou recitar palavras sem sentido. A adoração em espírito e em verdade exige que estejamos presentes, conscientes e verdadeiramente entregues em cada ato. É envolver-se plenamente, sem distrações, permitindo que o Espírito Santo guie cada passo, cada pensamento, cada palavra. Ele é quem nos ajuda a nos conectar verdadeiramente com Deus e a viver uma vida que o reflita. Por fim, a verdadeira adoração transforma.
Não saímos da presença de Deus da mesma forma como entramos. A adoração autêntica molda nosso caráter, purifica nossos pensamentos, nos aproxima da vontade de Deus e nos dá uma paz e um propósito renovados. Adorar em espírito e em verdade não apenas honra a Deus, mas também transforma nossa vida, proporcionando-nos uma conexão profunda e significativa com o Criador.